dia a todos. A gente vai iniciar agora a nossa live Amigas do Parto. Hoje é a última live da série do livro Mulheres e Homens Contam o Parto 2. E a gente vai falar sobre o relato de parto da Adriana, que é a autora do livro e fundadora Amigas do Parto. Eu vou chamar a Jéssica, que a Jéssica é educadora perinatal, doula, terapeuta corporal, cientista social e mãe. Jéssica, tudo bom? Tudo jóia, Carol, e você? Tudo bem também. Então, Hoje a gente vai falar do relato de parto da Adriana, né? sim, sim. Que é muito legal. É muito... Última live desse livro, né? Isso, é a última live. Que vem falar, né, que essa série, então, a gente teve essa preocupação de trazer essas vozes das mulheres contando o seu parto, Sim. né? Que é o intuito desse livro da Adriana. E traz essa diversidade de experiências. E é bem interessante a gente encerrar com o primeiro relato, que é o relato dela, que é o que abre o livro, né? Mas especialmente que ele traz um condensado, né? No seu decorrer, ele traz pontos bastante importantes, né? Para se pensar a gestação, o parto e o pós-parto, né? É verdade. E ela começa justamente antes, né? Bem antes que a concepção e ela fala sobre como ela tomou a decisão, o quanto a concepção, a decisão da concepção foi importante, né? Então ela estava muito já querendo, já há um bom tempo já querendo ter uma filha. E é engraçado essa coisa do pensar antes, né? Desse momento que é uma preparação bem inicial, né? Que da concepção mesmo. E ela também fala da experiência dela de aceitar, de tomar para si, né, a concepção. Ela fala o ato interior dela sozinha, ela com ela mesma, de aceitar essa jornada, que é uma jornada e tanto, desde a concepção e aí a gestação acontece mesmo, né? A concepção e gestação acontece mesmo. É interessante isso, né? Ela começar... Eu gosto ela usou o termo sim, eu dei um sim profundo, né? Porque ela fala das experiências em que ela perdeu um bebê, né? O início de gestação e tal. E o quanto isso ficava, então, aquele desejo, mas ao mesmo tempo uma não realização desse desejo, né? E ela diz da importância desse sim profundo como e da importância desse sim profundo para o que vem depois na maternidade, na história da maternidade dela, né? Isso é bem interessante, né? Porque antes a gente falava, né? Então, de um bebê anunciado, né? Quando a gente pensa, sei lá, no arquétipo de Jesus Cristo, né? E um bebê que se anuncia à sua mãe, quando aquele que chega, né? Um arquétipo de uma criança, então, de uma mãe que se prepara para receber essa criança por meio de uma anunciação, né? Hoje a gente fala de uma escolha consciente, né? Então, desse sim profundo que eu dou a partir da minha vida, que eu sei que vai se transformar em absoluto, né? A partir da chegada de um bebê. Né? A partir de você, é uma relação para toda a vida, que não tem férias, né, Carol? Então, assim, não tem pausa, não tem férias. Um sim, por isso precisa ser um sim profundo, porque é uma transformação profunda que ela traz. E é muito interessante isso, porque às vezes isso acontece em gestações não planejadas também. Né? No meu caso, por exemplo, que eu não planejei nenhuma das minhas gestações, mas a partir do momento que você toma ciência dessa chegada desse bebê, esse sim profundo é fundamental para tudo que começa a partir daí, né? Para todo o processo de gestar, parir e maternar que se inicia nesse movimento. Eu acho que a vontade de querer ser mãe, eu acho que é isso, que mesmo quando a gente não planeja exatamente, que eu também não planejei meu primeiro filho, eu acho que tem uma vontade genuína aí de realmente se tornar mãe, né? Então, eu acho que isso facilita bastante o processo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que essa decisão de querer, esse querer e a decisão de, poxa, é isso mesmo, eu não planejei, mas agora veio, então, mas é o que eu quero mesmo. Eu quero isso pra mim. Eu acho que isso faz uma profunda diferença, né? Não só no processo do gestar e parir, como no maternar, porque na hora do perrengue é nessa força que a gente também se agarra. Com certeza, com certeza.
Porque vai além de nós, né? Vai além de nós. A maternidade vai além de nós, porque tem um outro objetivo, né? Sim. E aí, voltando para o relato da Adriana, né? Ela fala então desse sim profundo, que eu acho muito bonito, né? Em que ela vai trazer essa necessidade dessa aceitação. E ela começa a adentrar o campo da relação médica, né? Porque ela fala dessa primeira gestação em que ela teve uma perda, em que ela se sentiu Ela se sentiu bem. um excesso de intervenções, um excesso de vozes quanto ao que ela deveria fazer, né? Então, né, quando é a chegada da Beatriz, né? Ela decide se resguardar. Então, ela decide que ela vai ficar com ela mesma, vai guardar e vai trabalhar essa informação, esse novo momento nela, e ela vai atrás de um médico lá pelo 3º mês somente, né? Lá pelo 3º e é legal da gestação. Que entra nessa relação com o médico, né? Com a médica, que ela entra nessa coisa da relação que a gente, como você disse, a gente já vem falando algumas vezes, e é legal como ela fala dessa cordialidade, daquela coisa, ela se preocupava com o meu peso, era simpática, aquela coisa, né? É meio clássico isso, né? Desse médico, mas ela já percebia alguma coisa ali, ela já não se sentia muito à vontade, ela se sentia meio abobada, não conseguia falar muito bem o que estava sentindo, ela não se sentia bem ali, né? E isso já começou a dar uma pista para ela ali do que era a intenção, como a médica já atuava, né? E é legal a gente prestar atenção nisso, nessa consulta, né? É curioso, porque ela vai narrar a consulta, ela vai narrar exatamente isso. Ela vai falar, era um consultório bonito, a médica era super simpática, super acolhedora, perguntava várias coisas, mas ao mesmo tempo em que aquilo era acolhedor, ela sentia que existia uma mensagem subliminar, né, que dizia quem é que liderava aquela relação, né? E isso é curioso, porque ela fala assim, eu vinha com um monte de pergunta, mas quando eu chegava perto da médica, eu meio que me sentia intimidada e não saía. Não fazia pergunta, não conseguia, não fluía, né? E às vezes essa é uma grande questão para gestantes, né? Os médicos são aparentemente acolhedores, os profissionais chegam, conversam, querem saber do teu peso, da tua saúde, como é que estão as coisas, mas na hora de decidir fica bem claro de quem é a voz que predomina, né? Então isso é bem importante, porque ela vai dizer que quando que ela se dá conta, ela foi sentindo, percebendo, mas até então vamos indo, né? Nunca tinha feito um pré-natal, vamos ver como é que é essa história, acho que é assim mesmo, né? Até que ela chega um dia, ela sente dentro dela que parir de cócora seria a melhor coisa, e aí, meio que já saindo da última consulta, de pé na porta, ela chega e fala, sabe o que é, doutora? Eu pensei sobre o parir de cócoras, a médica tem uma reação super de estranhamento, diz, eu? Abaixar para receber seu bebê? Aí ela olha aquilo, assim, se sente super ridicularizada naquela situação. E pega na gente na hora que a gente tá ali junto na história, pega assim, tipo, você tá ali, parece que você sente junto com ela, né? Sim. Você parece que vê a médica ali falando e você fica, cara, que merda, tipo, nossa, que saco isso, que ruim isso, né? Tipo, é uma sensação muito difícil, né? E é um choque, né? Parece que ela leva esse choque mesmo. Tipo, ela fica chocada com a resposta da médica, né? Porque... E é interessante porque se a gente for olhar, às vezes, os pré-natais, assim, de modo geral, eles têm essa característica, às vezes, da mulher se sentir diminuída ou ridicularizada quando ela vai fazer uma pergunta que é supostamente óbvia, quando isso já vai dizendo um pouco dessa relação que esse médico está estabelecendo, né? Com essa gestação, com o seu bebê, com a percepção da mulher sobre si mesma, né? Então, são essas pequenas dicas, eu gosto muito quando ela vai falar sobre essa mensagem subliminar que estava naquele ambiente supostamente agradável, de quem é que é a voz predominante nessa conversa. Isso é um sinal bem importante para gestantes como um todo olharem, assim, né? E não deixar de lado essa sensação, né? Não deixar de lado. Ficar com ela, né? Não deixar de lado do jeito. Os estranhamentos, os incômodos, tudo isso são sinais de como é que essa relação está se estabelecendo. Porque se existe um incômodo e eu não me sinto à vontade para falar sobre ele, quanto é que eu vou me sentir à vontade para parir com essa pessoa, né? Sim,
Isso não é qualquer coisa, não é supérfluo, né? São informações importantes. Essa percepção, a gente precisa validar essas vozes. E eu acho que essa é a principal contribuição desse relato da Adriana, quando ele vai dizer, ela vai trazer da importância da gente entender e valorizar essas sensações, essas percepções que a gente vai desenvolvendo, essas intuições que a gente tem no percurso. Porque isso conta e nos dá caminhos para um parto empoderado, para uma maternidade empoderada, né? Porque o que o sistema médico faz hoje, infelizmente, é exatamente a gente foi criando uma ideia de que quanto mais tecnológico o parto, né? Quanto mais exames, mais imagens, melhor, de que o parto é algo perigoso, então, portanto, a gente precisa desse aparato todo e que as nossas percepções, as nossas intuições não precisam ser ouvidas, né? Não tem espaço. É quase como uma quebra na autoconfiança mesmo, assim, né? E é uma quebra muito difícil, né? É uma quebra muito difícil. Quando a gente se desconecta e despreza essa intuição, a gente perde muito interiormente. Nossa, perde demais, assim. A gente fica realmente... É uma fragilização muito grande. E assim, o mais difícil de lidar com isso é que é meio que uma autoimposição, sabe? Porque o esforço que a gente faz para calar essa voz interior é tremendo, é muito grande, é tremendo, assim. E é arriscado, porque a gente perde demais com isso, a gente perde demais. É uma voz muito preciosa que precisa ser ouvida, acolhida, entendida, porque nem sempre ela é meio tortuosa às vezes, ela é meio... Não dá pra... É uma coisa que realmente precisa ser entendida, sentida e entendida, mas porque às vezes vem com medo junto também, né? Muito medo, então isso interfere. Mas é muito importante estar atenta e não sufocar essa voz, não sufoque essa voz. Não só estar atenta e se permitir sentir isso, e ela gera esse medo porque ela pede mudanças, né? Ela pede mudanças, ela pede enfrentamentos, ela pede discordâncias, às vezes, com pessoas queridas que estão próximas a você. Né? Isso é muito difícil. É o grande desafio de ouvir essa voz, porque nem sempre ela está em consonância com o que o ambiente ali está te levando. A maioria das vezes, né? A contracorrente do médico, que às vezes foi seu ginecologista por muito tempo, ou que fez o parto da tua irmã, da tua prima, né? Que, portanto, é da confiança da família, né? Vamos pensar assim. Sim. Ou meu marido, que também acha que não tem nada a ver com o que eu estou falando, e eu vou ter que fazer minha voz valer. Então, assim, esse conflito de vozes, né? Às vezes ouvir a voz interior é trazer esse desconforto para o externo, nas relações externas. É por isso que tem tanto medo, porque a gente não quer perder o apoio das pessoas que a gente ama perto da gente, né? Exatamente. Então, mas ele sempre diz algo. O desconforto, ele sempre vem para nos contar sobre algo. E a gente precisa olhar para ele. Né? Ele não é para ser desprezado. Né? Então, mesmo os medos, eles precisam ser sentidos. Né? Eles precisam ser vivenciados. Elaborados. Né? Porque eles contam alguma coisa. Eu preciso olhar para esse medo. Porque se eu fingir que ele não existe durante a gestação, no parto ele vai vir imperioso, entendeu? E aí ele pode definir o rumo da história. Então vamos olhar para ele no percurso, porque isso ajuda muito. Né? E aí eu acho interessante, voltando ao relato da Adriana e ao percurso que ela traz, então ela vai falar dessa visita à médica, e ela percebe que aquela médica não é a médica dela, não é ela que vai acompanhar, né? E ela começa então ao primeiro passo, que é ir atrás de busca de informação. Né? Ela vai fazer uma busca de informação e vai buscar alguns livros que ela sente até intuitivamente, que às vezes nem eram referências muito... ela falou, eu ignorei as referências mais científicas, mas essa voz do médico de autoridade, e fui buscar outras vozes que pareciam dialogar mais proximamente a mim, né? E é o que eu desejava. Então ela foi buscando esses livros, foi buscando essas informações. Num segundo passo ela vai dizer, próxima tarefa, buscar profissionais que se alinhem a esses princípios estabelecidos. Aquilo que é caro para mim. Aí ela vai buscar uma nova obstetra e vai buscar uma doula, que é a Fadinha, a expoente da doulagem no Brasil, né? É a doula da Adriana. Curiosamente, ela tinha o contato da Fadinha, né? Ali, aí ela entra em contato, começa a fazer aula de yoga, e através da Fadinha ela conhece a médica, né? Uma indicação da Fadinha é a médica Estela.
E é um movimento bem legal, porque a gente continua na coisa da intuição, de perceber as coisas da vida e seguir esse sentido que mostra que tem uma outra opção e que essa coisa nova que brota dentro da gente tem uma alternativa e pode acontecer, né? E é importante a gente sempre está reforçando isso, né? O relato da Adriana. É interessante como reforça demais isso. E é demais bonito de ver. Ela vai falando, inclusive, de uma conversa com o bebê, né? Nessa intuição. Né? Ela Foi. vai percebendo que existe, conforme a gestação vai encaminhando, se antes era um serzinho que eu não sabia quem era, que estava na minha barriga, daqui a pouco eu começo a perceber que tem movimentos muito presentes e que é um ser ali que tem suas vontades, que é um ser estranho a mim, não é o meu, né, um ser, algo que é meu. Ele também me traz informações, ele também conversa comigo de alguma maneira, né? É preciso estabelecer esse diálogo também com o seu bebê, né? Porque ele, não é pela racionalidade que essa compreensão se dá, mas ela está ali. Né? Ela está ali. Essa comunicação é celular, né? É de célula para célula. Não é na palavra, mas é de célula para célula. Então, existe essa informação ali e a gente pode, no decorrer da gestação, aprender a acessar esses caminhos de comunicação, né? E aí ela segue, até interessante que você falou da fadinha e da Estela, porque ela vai trazer como marca desses encontros com a fadinha a prática e a teoria. Então, momentos de informação e depois de vivência no corpo disso, né? Então, essa vivência no corpo, eu me apropriar do meu corpo, eu entender, eu perceber, abrir esse campo perceptivo sobre mim, sobre como é que eu me sinto agora, porque na gestação cada semana é diferente, né? No primeiro trimestre eu me sinto de um jeito, no segundo já muito diferente, no terceiro ainda mais, às vezes de semana para semana já é outra coisa. Então, esse acompanhamento e essa vivência contínua é super importante para também esse desenvolvimento dessa intuição, de eu aprender a escutar o meu corpo e o que ele está me pedindo. Né? Não adianta, não é na cabeça. Eu não resolvo o desenvolvimento da intuição e da percepção estudando e lendo. Não é só aí. Né? Então é muito bonito quando ela traz esse trabalho de construção e desse pré-natal que foi feito nessa vivência. Né? Isso é bem importante. É um espaço que ela vai criando mesmo, né? Junto com a médica também, com a doula, a fadinha. Ela vai criando mesmo esse espaço pessoal ali de momento, onde ela se aprofunda mais em tudo ali, né? Parece que é isso, uma vivência, um espaço para aquela vivência. Porque, assim, a vida acontece à nossa volta, né? No dia a dia, a gente vai estar dentro da vida, né? Por isso que eu acho que é muito importante esse momento, esse espaço, que eu acho que acaba virando quase que sagrado, né? De conexão com a gente mesma, com o bebê, para deixar vir à tona essas... Porque nem sempre vai ser problema que vai vir, né? O que vem à tona, às vezes, é justamente essa força, né? Pra gente continuar dentro da gente, pra gente continuar no nosso caminho externo também e entender o que está acontecendo ali naquele momento e o que vem ali que como você estava falando, existe o conflito com as pessoas que a gente gosta. Então, isso é uma coisa muito difícil também de lidar. Então, e não tem como a gente se afastar dessas pessoas nesse momento, do nada, assim. A maioria das vezes não dá, né? Então, é importante a gente ir levando. Tem que ir junto, mas a gente também precisa desse espaço pessoal, desse espaço interior. Porque é isso que fortalece isso que vem de dentro, né? Essa força que é interior, de dentro para fora. Não adianta nada fazer um discurso muito firme, cheio de informações, se aqui dentro está muito frágil. Isso não se sustenta. Agora, nessa vivência com o meu corpo, nessa escuta constante de mim, do que vem aparecendo, seja isso bom ou ruim, esse que é o lance. Normalmente a gente julga o que vem pra gente e a gente já quer eliminar ou valorizar em excesso. Mas não. Deixa eu só ir sentindo, só ir vivenciando e ver o que isso me conta, né? E isso aqui, nesse labutar de mim mesmo, né? Nesse lapidar dessas sensações todas, é que essa força vai nascer, né? É que essa força interna, que não precisa, porque é isso que vem de fora não me atinge tão fortemente, não me tira do meu caminho, entende? É isso.
Eu acho que é E muito aí, isso. é bonito isso, porque a Adriana ela vai trazendo muitos desconfortos. Ela vai falando dos desconfortos que ela sentiu. Então, desde quando ela começou a sentir uma hora, ela chegou numa noia de, nossa, eu acho que eu vou morrer sufocada na hora do parto. E aí ela começou a olhar para o parto, para a história de parto dela, como é que foi o nascimento dela. E isso é super interessante, porque não é raro, as mulheres, eu diria que quase todas, acessam um pouco do seu nascimento no momento que estão para parir. Então, assim, ou na gestação. Então, e às vezes não tem clareza que é disso que se trata. Mas esse medo, né? Então, a Adriana, ela conta que o nascimento dela foi com mais de 40 quase 42 semanas e tal, que supostamente ela teria nascido roxinha, passado do tempo. A mãe dela ficou no hospital sozinha, né? Exato. Tava com bastante medo, se sentindo bastante fragilizada, porque, como você diz, só da mulher perceber que está totalmente sozinha, isso gera um impacto muito grande, né, no momento do parto. Então, ela viveu isso, a mãe da Adriana viveu isso e acabou ficando ali parece um resquício, né? Porque a Adriana estava lá vivendo junto, né? Naquele momento. Celular disso, né? Isso tá ali no corpo, em algum lugar. E aí você conseguiu fazer essa separação. Não, essa é a história da minha mãe. Não precisa ser a minha história agora. Né? Essa tomada de consciência desses medos. E por isso que a gente precisa olhar para eles e não querer não tem nada a ver. Não, morrer sufocada, imagina. Não, peraí, o que é isso? Deixa eu sentir isso, deixa eu ver o que isso está me trazendo. Né? Aí ela fala que ela teve medo de morrer, ela teve medo da dor do parto, né? Que são coisas que vão acontecer. A dor do parto vai acontecer e morrer é uma coisa que pode acontecer. E que é um outro tabu também, né? E é muito sério, porque é muito tenso, né? Mas é um medo que pode vir, e pode vir com muita intensidade, né? Mas é muito aquela coisa, é muito contraditório, porque o nascimento é vida. E quando eu falo, poxa, mas eu tô com medo de morrer, parece estranho, vendo o que você está falando de morrer, agora é na hora de nascimento, né? Então parece muito estranho. Mas é uma realidade, que pode vir mesmo esse medo, né? De morrer mesmo. A primeira questão é por que a gente pensa morte e vida como polaridades, né? Como opostos. Isso. Eu de verdade entendo que a morte é parte da vida, mas assim, e não que isso alivia o medo, não é por isso, mas a gente vai criando um tabu sobre morte, sobre nascimento, porque entra num campo do desconhecido, né? Mas a única certeza que a gente tem é que a gente pode morrer, estando vivo é isso que vai acontecer, isso é parte do processo. Antes a gente tinha muitas histórias traumáticas de morte em parto, porque a gente não tinha um pré-natal bem feito, a gente tinha um despreparo, a gente falava de um parto domiciliar não planejado, às vezes sem condições sanitárias bacanas, sem vários desconhecimentos, né? E por isso era tão frequente, né? Hoje a gente tem uma série de conhecimentos que estão a nosso favor, né? E que nos dão segurança para nos cercar de todos os cuidados e entender que chega uma hora que eu não controlo. É aquilo que a gente sempre traz aqui. Eu não controlo, se embora eu tenha todos os elementos de segurança. Porque eu posso morrer em casa, mas eu posso morrer no hospital. Eu posso morrer atravessando a rua ou num parto, né? Então, os riscos, eles existem em todos os lugares. Isso é um dado da realidade, né? Da vida, né? Então, assim, a gente se depara com esse medo sempre. E quando a gente está falando de um serzinho que chega, a morte também fica um pouco dá mais medo de morrer também por isso. Eu me deparei muito disso no meu terceiro parto, assim. Meu terceiro parto foi no início da pandemia. Eu já tinha 2 filhos maiores, aquele mistério do que qual é o risco, e se eu precisar ir para um hospital, meu plano era um parto domiciliar, mas se eu precisar ir para o hospital, e se eu pegar Covid, e se eu morrer, como que vão ficar as minhas crianças, mas, né, não só meu bebê que está para chegar, mas meus filhos mais velhos, esse medo veio, claro que ele veio. Se eu falar que ele não apareceu, é mentira, não, ele estava ali, e aí chega um lugar que eu tomo os cuidados, eu me cerco do que eu posso, e eu entrego. Porque se essa tiver que ser a história a ser vivida, eu não vou poder fazer nada em relação a isso, né? Mas eu acho que assumir, essa coisa de a gente assumir isso, eu acho que é a dificuldade maior, né? Porque não se tem controle sobre isso e não tem como saber, não, é muito difícil, eu acho, lidar com isso, com essa incerteza.
e com essa... E que, assim, eu acho que a vivência em si, ela traz a segurança e tudo mais. E também não tem como saber, não tem como adivinhar, né? Mas eu acho que assumir isso, poxa, não tem como saber, não tem como saber o que vai acontecer. Eu acho que é uma parte muito difícil da vivência do parto, assim, quando a gente fala de morte ou de dor, eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, que... Porque não tem um salto no uma escuro, né? resposta, não É tem um uma salto no resposta. escuro. É, A gente tem medo do escuro, né? Não à toa. Mas não tem medo do escuro, do que do desconhecido, né? É um salto no escuro, eu não sei para onde eu estou indo, eu só confio e vou, né? E por isso que não se trata só do parto, se trata da minha relação com a vida, antes de tudo. sim. O medo da morte, antes de tudo, é a minha relação com a vida. E quando a gente foi, só que a gente foi criando essa cultura de que supostamente um parto hospitalizado, com mais tecnologia, com mais exame, eu tenho maior controle desse processo. E eu não tenho controle. Eu vou criando margens de segurança, eu vou me certificando de informações, mas eu não controlo. Mas não é uma garantia, na verdade, né? Não é uma garantia. Não. Existem, talvez aumentem algumas margens de ação, né? Mas, ao mesmo tempo, algumas informações fazem com que algumas intervenções desnecessárias aconteçam. A gente não sabe. Por exemplo, eu vejo muito isso quando a gente fala de partos prematuros, né? A prematuridade é um lugar que a medicina ainda não conseguiu entender, né? Ela é multifatorial. Então, assim, às vezes se achou por muito tempo que né, sei lá, que tal dilatação, que tal a altura do colo podia dizer do índice de prematuridade e tal. E às vezes eu vejo médicos cercando as gestantes de uma série de medos tão desnecessários que geram uma descarga hormonal horrível, uma insegurança imensa, que é o que atrapalha o processo, né? Então, há um campo do desconhecido dentro da própria medicina, dos exames e de toda a tecnologia. E a gente aceitar isso é um caminho de empoderamento mesmo, né? Essa consciência de que tem lugar que eu não controlo. Não tem como controlar. Não tem como. Assim como... E a maternidade vai ser exatamente isso. É a grande lição da maternidade. Para mim, você não controla esses seres. Você não está aí para controlar. Não tem como. Você faz o resguardo, você cuida, mas chega uma hora que você só confia no fluxo da vida e no que eles precisam experimentar como seres na Terra, entendeu? E isso muitas vezes pode envolver dor, pode envolver trauma, pode envolver N coisas. Um monte de coisas, nossa, muitas. E é isso, né? Por isso esse sim profundo é tão importante, porque é o sim ao desconhecido, é sim ao descontrole. Né? É o que eu não controlo. É o salto no escuro. Né? É um salto no escuro. Assim, de certa forma, tem uma hora que é exatamente isso, eu acho. É isso. Né? E aí, olhando essa história da Adriana, ela vai falando desses medos todos, ela vai falando eu gosto muito da ideia que ela falava, eu tinha umas vozes de sereia me dizendo, vá no fluxo. Para seguir o caminho conhecido, né? É o caminho conhecido. Oi? É o caminho conhecido, né? O caminho que a gente estava falando agora, que parece garantir uma segurança, que parece garantir aquela certeza de que não, tudo vai dar certo, né? É meio que isso. E ela disse que ela sentia que estava tudo bem com o parto dela em casa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, parecia que existia vozes dizendo para ela, não, vá por o caminho que a gente já sabe que dá certo, vai para o hospital, né? Porque existe esse contexto chamando a gente. Então, como é que a gente também silencia essas vozes, né? Não deixa que elas entrem dentro de nós e nos orientem, né? O canto da sereia é o canto da ilusão, é o canto que nos leva para um lugar... Né? Que então, não é o... E é interessante olhar esses desconfortos todos. Ela vai falar, por exemplo, da candidíase, que apareceu quando ela estava numa tensão com o companheiro dela. Então, a gente tem vários marcos, às vezes, de uma gestação, infecções urinárias, aumento de pressão, inchaço em excesso, todos esses desconfortos, eles nos contam do nosso processo, entende? Eu percebo assim...
as mulheres não tem nada na literatura médica sobre isso, mas na minha experiência eu tenho observado que mulheres que não conseguem falar sobre como se sentem, não dão voz aos seus sentimentos, são aquelas que incham absurdos, assim. Elas não conseguem expressar essas vozes, dar vazão a essa emoção, às vezes estão numa situação de conflito, são aquelas que mais incham no final da gestação, né? Então, assim, existem sinais que o seu corpo está te dando sobre como é que você se sente, sobre esse processo. Então, se eu olho para ele não como um problema a ser combatido, mas como uma conversa do meu corpo comigo, uma conversa desse processo, esse processo me contando dele, esses episódios, eles são oportunidades de empoderamento e de autoconhecimento, né? Isso, é verdade, são. Porque esses sintomas, foi o que você falou mesmo, acho que são pistas para a gente entender o que está acontecendo naquele momento e que está sendo muito difícil, né? Porque já está até aparecendo sintoma no corpo, está sendo muito difícil, mas precisa ser olhado, porque não meio que vai ficar ali, ele não vai sumir, né? Vai continuar ali. Então, que seja aquele momento, já está dando oportunidade, já está sendo meio que apontado, talvez seja interessante realmente acolher esse processo que precisa ser, de alguma forma, digerido, entendido e processado, né? E assim a gente consegue, eu acho que ser aquela coisa que a gente falou, eu acho que foi na última live, de ser fiel a si mesmo, né? Eu acho que é meio que isso, esse processo também que a Adriana traz. Ela foi muito fiel a si mesma. Então, não ouvir essas vozes da ilusão é essa fidelidade, parece até uma honra, né? Uma honra a si mesmo. É muito legal de ver isso, muito bonito. E eu acho que faz um caminho constrói também uma base pra gente, né? Pra gente se firmar, pra gente ir se entendendo e se firmando para os próximos passos do que vai vir, né? Porque... E é interessante isso, né? Porque a Adriana, ela vai ser, quando ela engravida, ela já era analista, ela já tinha um caminho de autoconhecimento consolidado, né? E ainda assim ela enfrenta esses medos todos, e aí ela vai buscar dentro dessas respostas. Às vezes, quando a gente se torna mãe, a gente não tem esse caminho de autoconhecimento consolidado, nem se preocupou com isso ainda. E aí esse processo é ainda mais intenso. Então, assim, o parto, ele é essa potência, né? Ele é essa potência que condensa ali aquela oportunidade, né? E que a gente pode abraçar aí nela, entendendo que a gente vai galgando esses passos, né? E tomar essa lição de casa, né? Não, vou mergulhar aqui, vou me entender nesse processo também. Porque senão, de novo, vou responsabilizar o externo, né? Porque existe essa pressão do externo. Existe, sim, essa pressão que vai dizer não ouça essa voz, vá pelo médico, vá pelo hospital, se submeta a procedimentos, né? Ela sempre vai ter. E a questão é como é que eu vou lidar com ela, né? E esse fortalecimento nesse sentido é super importante. E aí, quando vai chegando, né, mais para o fim da gestação, ela usa o termo, né, assim, comecei a me debater com os meus fantasmas internos até eles dissolverem, né? Isso é bonito, essa frase que ela traz, porque eu acho que é isso. Vamos olhar para eles, vamos conversar com esses fantasmas aí, porque eles estão aí. E se a gente não conversar, eles vão aparecer no parto, pode ter certeza. Né? E aí ela chega no fim da gestação e vai dizer, chegou numa hora que eu estava tranquila, mas eu só queria que aquela barriga fosse embora. Eu gosto muito E é isso, se a gente não quiser, não cansar da barriga, no final é isso, é cansativo mesmo, a gente não quer mais aquela barriga, já deu cansaço, isso é super importante, porque se a gente gostasse de ficar grávida para sempre, a gente não ia querer parir, e a gente precisa dessa força. Então, cria essa força para parir no final da gestação, é isso mesmo. E aí ela vai narrar o parto dela, né? Os sinais, como foi, né? Quem estava, como foi a preparação do ambiente, a liberdade ela conta que o companheiro começa a organizar tudo, né? Porque ele foi orientado pela doula e aí a fadinha, e ele realmente, na hora que ela entra em trabalho de parto, ele começa a organizar tudo. E ela fala que naquele momento ela estava muito feliz e tranquila. Porque foi um processo, até ela chegar ali foi um processo e tanto, né? E é legal porque ela falava que descansava, que dormia entre as contrações, né?
e teve, inclusive, essa conexão com o espiritual, né? Onde ela teve algumas visões e ela percebia que não estava sozinha, né? Então ela teve essa conexão interna que chegou a tocar esse outro mundo, que é o mundo espiritual, né? E é outra coisa que eu acho que vem junto com o parto, que a gente também já falou nos outros relatos sobre isso, dessa importância de a gente lembrar que o parto também traz essa esfera espiritual, esse lugar também, né? Que também é muito desconhecido, que a gente não tem certeza de muita coisa, mas a gente pode vivenciar internamente, né? E eu acho que é isso que a Adriana traz aqui nesse momento do parto. Sim. Sim, ela vai trazendo essa conexão que vai se estabelecendo. E como isso é de fato, nesse mergulho de cada contração, é nessa presença em cada momento, que vai permitindo você adentrar esse campo, né? De entender o que está para além da matéria, né? Para além do que os olhos comuns veem, né? E isso é tão mágico, né? Chega a ser mágico, eu uso mágico porque a gente não encontra outra palavra para falar sobre isso, assim. Porque eu acho que é um mundo ainda muito desconhecido pela gente, porque eu acho que a espiritualidade ainda está muito atrelada às religiões, e é uma forma de olhar as coisas muito com regras, com jeitos de ser e de entender. Eu acho que... Nossa cabeça é muito materialista mesmo, né? Nossa cabeça acaba ficando muito na matéria ali, olhando o que é visível e entendendo assim, o ambiente só a partir disso. Claro que cuidar desse material que está ali em torno, né? Então, cuidado com esse ambiente, quais são as pessoas que estão ali, ele acaba sendo um reflexo desse cuidado com esse ambiente de maneira mais astral, mais espiritual que a gente está falando, né? Porque se esse cuidado se expressa na matéria, ele começa antes na intenção, né? Desse ambiente que eu crio, né? Então, é um pouco desse lugar todo que a gente vai falando, desse acolhimento que esse ambiente vai proporcionar para as pessoas que estão ali, né? E aí ela vai falando das mudanças de posição dela, que ela ficou semi-deitada, depois ela foi dar uma caminhada, depois ela agachou, depois ela foi um pouco pro chuveiro. Aí, na hora, quando ela estava entrando no expulsivo, ela começou a sentir uma dor terrível, porque a única coisa que ela conseguia fazer era gritar. Aí, de repente, ela fechou os olhos e aquilo melhorou. Aí ela viu a fadinha fazendo uma cromoterapia, né, na região da vulva dela. Aí ela falou, nossa, foi um alívio. Aí eu ganhei força para respirar e gritar da barriga, ela fala, né, não mais da minha garganta. Né? Isso. Ela direcionou essa outra força, direcionar essa força, né? E aí ela vai contando até que a Beatriz chega nesse ambiente, né, de acolhimento. Ela fala ali também, no parto dela tem marcado o círculo de fogo e a hora da covardia, né? Que ela escuta, fala a hora da covardia. A hora da covardia chega e aí depois de algumas contrações a Beatriz nasce. Mas esse ponto foi para ela ali meio decisivo, porque ela falou, peraí, covardia? Deixa eu... Peraí, calma, não é por aí que eu vou, não. E ela segue o caminho dela do expulsivo, né? De colocar a Gabriela Gabriela, eu falando o nome da minha filha. Olha só. E aí ela coloca a Beatriz pro mundo, né? Ela traz a Beatriz pro mundo. E isso é muito legal. Essa hora da covardia é um medo fisiológico. Né? É um medo fisiológico. Tá ali, né? Sente mesmo. Ele é real. As mulheres sentem, cada uma vai lidar de uma maneira distinta, mas essa sensação que eu sempre falo, não, agora eu vou morrer, agora não vai dar mais, agora eu vou rachar no meio. A minha sensação era essa, não, eu vou rachar no meio, agora não vai dar. Não tem como. E aí eu acho que a tendência é parar, segurar, né? Eu acho que a tendência é meio que você retrair nessa hora, né? Quando você fala, eu vou rachar, eu vou retrair. A tendência de lidar com uma dor é contrair, né? Quando a gente está com dor, a gente contrai. E o trabalho dessa preparação é exatamente aprender a relaxar na dor, né? Aprender a soltar em vez de segurar. E às vezes, quando a gente não tem tempo de olhar para isso, a primeira tendência do corpo é fazer isso aqui mesmo. Então, a gente segurar e retrair. Então, é entender a entrega. É o sim profundo. É o sim profundo vindo de novo, sabe? É aquele lugar, não. Nós
eu vou aqui mesmo, né? Para mim, a marca a minha marca desse meu momento da covardia é sempre entender que, meu, agora eu entrego, assim, eu entrego, não sou mais eu aqui, não sou mais eu que controlo. Eu sou instrumento de um processo aqui, Deus me ajuda, cada um chama, Sim, né? Mas assim, é confiar nesse processo, nessa sabedoria que opera, que fez esse bebê crescer e que fez tudo isso acontecer e se expandir daquele jeito, e agora é da passagem. É dar esse sim profundo de entrega e de confiança na vida, né? Então. E aí a Beatriz nasce e ela fala sobre a experiência. Ela vem trazendo ali que ela passa por um momento ali de realmente processar, de digerir a experiência, né? E isso foi muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido alguém falar uma coisa dessa, que eu já até falei isso, mas é porque realmente é uma coisa que eu acho muito diferente, que é processar o parto, mesmo ele tendo sido incrível. Que precisa ser digerido, precisa ser processado, porque é um evento muito forte, é um evento de um acontecimento, uma vivência muito intensa. E mesmo tendo sido extremamente maravilhoso, ele precisa ter esse momento de digerir a experiência. E eu acho isso tão... eu não sei, eu não sinto ou não percebo que as pessoas param para pensar nisso, que as mulheres param para pensar nisso. Que vai ter esse momento mesmo de interiorização, né? De digerir essa experiência, entender a experiência, o que essa experiência está trazendo, né? E às vezes precisa de um tempo, né? Isso não é imediato, né? Então, quando a gente está falando de um pós-parto ali imediato, a Adriana fala desse deslumbramento que a gente sente, fala, meu Deus. Eu lembro dessa sensação do cheiro dos meus filhos. Eu lembro que eu podia encontrar eles em qualquer lugar pelo cheiro, assim, porque era um negócio, né? Aquela coisa assim, e aí você vive aquilo e depois isso vai abrandando, né? Então você vai entrar no processo da amamentação, você vai se concentrando nesses outros processos, e aí depois de um tempo isso tudo precisa ser, essa experiência precisa ser sedimentando, né? E decantando, e sendo incorporada, porque é isso, por mais maravilhosa que ela seja, ela é intensa. Você passou por uma sensação de quase morte? Você passou por uma sensação de eu não aguento mais, sim, uma dor profunda, um entender-se, um expandir-se de si, e isso precisa ser processado. Por mais maravilhoso que seja nas condições externas, o movimento interno é intenso. Isso é um fato. Eu lembro que no meu primeiro parto eu demorei uns meses para conseguir ver os vídeos do parto. Eu não queria ver os vídeos. Eu não tinha nenhuma experiência ruim, nenhuma lembrança ruim, mas eu não queria ver. Eu queria só ficar com aquilo que estava ali. Depois de um tempo que eu consegui olhar e observar de fora, né? E conversar com as pessoas mais sobre isso, e ver a visão delas, né? Elas já comentavam logo depois do parto, né? Mas assim, para eu olhar para isso de novo, eu precisei de um tempo para, sabe? Parece para o corpo ir entrando num outro lugar e eu consegui acolher essa experiência na plenitude dela, né? Eu lembro que eu consegui fazer um relato, o meu relato de parto ele foi sair, eu acho que a Gaia tinha uns 40 dias, assim, e foi quando eu consegui parar e elaborar essa experiência, né? Para mim, escrever um relato de parto é sempre esse lugar também dessa elaboração, né? Porque é esse campo em que eu vou recontando, vou recontando essa história para mim, vou entendendo as nuances dela que foram aparecendo ali. E são sempre duas narrativas, né? Tem essa narrativa de quem está vivendo o processo, e tem a narrativa de quem está de fora, né? Às vezes a mulher passa e fala, nossa, mas eu fui tão covarde, eu tive tanto medo. E aí quem está de fora fala, nossa, mas você foi tão corajosa, você foi tão valente, né? Então, às vezes a gente também precisa desse olhar um pouco de fora, um pouco separado daquela intensidade emocional para ver a completude do que aquela experiência é, né? Então, é bem importante esse elaborar depois, né? E é interessante que a Adriana vai trazendo também depois, porque ela vai falar ser mãe não acontece de uma hora para outra, né? Que ela precisou desse tempo para elaborar a condição de mãe, né? A gente criou uma ideia de que a criança nasce, a gente sabe o que fazer. A gente já se sente plena. E às vezes não, tem uma relação absolutamente de estranheza. Tem mulheres que têm uma relação de estranheza muito grande com seus bebês. Às vezes não, às vezes é uma conexão imediata, é um negócio que super rola, mas não é a regra, entende? Existe às vezes esse movimento de
falei, não, peraí, é meio estranho, eu não sei, eu sou meio atrapalhada, eu não sei muito lidar, esse serzinho é muito pequeno, será que eu, né? Medo de bater, medo de deixar cair, medo de, né? É um estranhamento, é uma relação a ser construída entre duas pessoas que não se conhecem ainda. Exatamente. Né? E é uma relação onde você cuida integralmente do bebê, né? Porque ele precisa de um cuidado bastante... É muita coisa que o bebê precisa em cuidados, assim, de atenção. Então, eu acho que é realmente um aprender no dia a dia. Eu acho que essa disponibilidade, eu acho que ela vai acontecendo mesmo aos poucos, porque você vai entendendo conforme o bebê também vai demandando, né? Você vai entendendo quanto isso ocupa o espaço na sua vida. Porque eu acho que também é uma coisa que eu acho que hoje é muito mais falado do que antes, mas ainda é uma coisa que precisa vivenciar mesmo para ter noção do quanto o bebê precisa da nossa presença, do quanto ele está ali. Principalmente nesse primeiro ano de vida, que ele é menorzinho, né? Os primeiros meses, o primeiro ano, que eu acho que que eles são menorzinhos, que precisa a amamentação é muito intensa. No comecinho, o bebezinho pequenininho, o recém-nascido, ele mama várias e várias vezes, né? Então, assim, é uma demanda alta ali, né? Que vai precisar ir se encaixando ali na vida da mulher, né? E a mulher também tem que ir abrindo esse espaço também, né? Isso. E é isso, quando você está começando uma relação nova com qualquer pessoa, você precisa ir criando esse canal de compreensão, de comunicação, de entendimento, né? E o bebê não tem linguagem, ele se comunica de N formas, e a gente tem que aprender a forma dessa comunicação. Né? Então, assim, é um tempo, vai se estabelecendo. Né? Não é uma coisa que é imediata. Né? E ao mesmo tempo essa demanda é excessiva e imediata. Né? Então essa coisa da amamentação, da falta de sono, do vínculo pele-pele, essas coisas todas. Né? E aí a Adriana conta no relato dela que para ela se aproximar e entender mais, a Beatriz ela fez Chantala, né? Ela trouxe essa questão que é essa massagem do bebê, né? Que é uma massagem indiana, né? Ela parava 3 vezes por dia para fazer essa massagem, e que ela sentia que isso foi criando entre elas um vínculo, né? Um vínculo de confiança, de intimidade, de segurança no toque, porque nem toda mulher tem essa vivência de já ter cuidado de alguém, né? Às vezes você é mãe, você nunca cuidou de um bebê na vida, você nunca trocou uma fralda. Eu nunca tinha cuidado, não tinha ninguém perto da minha família, assim, que tinha tido bebê. Eu não conhecia ninguém, nem minhas amigas, nenhuma amiga minha tinha tido filho. Assim, zero contato com um bebezinho, assim, recém-nascido. Eu realmente tive que aprender mesmo, tudo do zero e a maioria do tempo sozinha, porque a vivência é isso mesmo. Você tem que estar ali e viver aquilo. E faz diferença, é diferente. Na presença, é isso, né? E eu vejo, às vezes, as mães que nunca tiveram nenhum tipo de experiência antes com outras crianças, hoje tem essa cilada do Google, né? Porque aí você vai dando Google e acha todas as informações, e ao mesmo tempo, se por um lado é bom, porque você ganha referências, por outro são tantas vozes que eu vejo que tem... E você fica atordoada, né? Eu não consigo, sabe? Eu já peguei algumas vezes e falei assim, vamos fazer um combinado? Você para de olhar vídeo do YouTube? Porque assim, tem uma hora que não adianta você buscar o profissional, a técnica, é você e seu bebê. É você com ele para entender o que ele está te pedindo. Né? O que ele precisa. Não é o profissional, não é a consultora de amamentação, a consultora de sono, a consultora de higiene natural. Ok, isso tudo são referências. Mas há um lugar que é só você e seu bebê. É a presença, é o vínculo que se estabelece. Por isso que essa questão da massagem é interessante, porque é o toque. O corpo se comunicando com o corpo. Né? E uma comunicação que já existiu, que é conhecida para vocês dois, né? Dentro da barriga. Então, assim, como é que você vai trazendo e refazendo esse vínculo, e reconstruindo esse vínculo, e construindo de uma maneira nova, né, esse vínculo. Então, é presença mesmo, não tem a informação é importante, e aí chega no que a Adriana vai trazendo, ela fala assim, olha, a informação é importante, bons profissionais também é um caminho importante, mas a grande questão é a jornada consigo, a jornada consigo mesma, essa capacidade de estar presente no seu desconforto de lidar com um bebê que eu não sei o que fazer, por exemplo.
né? Eu não sei o que fazer com esse Uhum. bebê. Eu não sei como é que eu Sim. lido com esse choro, como é que eu faço ele dormir, como é que... Não sei. Mas É. eu vou me fazer presente, nessa presença eu vou me entendendo no meu desconforto também. Porque às vezes a necessidade de ouvir um monte de vozes é exatamente eu não entender esse lugar do... Eu não consegui me ver no lugar de quem não sabe fazer. Tá, eu não sei. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. O que a gente vai construir a partir daqui, né? Então, É. é bem, bem bonito isso que ela vai trazendo. E aí ela vai terminar, o relato dela chama Parto Domiciliar, uma semente do futuro, o negócio, acho que é esse, né, o título? Eu acho que Semente é. do futuro. Porque ela vai falar exatamente porque é a partir dessa experiência que nasceu Amigas do Parto, né? Por Sim. entender esse cenário, né? Ela vai, a partir das informações que ela viu, das experiências que ela teve, por ver esse cenário brasileiro, e naquela época, agora a gente já diminuiu um pouco, mas naquela época a gente tinha hospital com 90% de cesáreas, né? É um número absurdamente absurdo, né? Muito além do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, como se todas as mulheres brasileiras, de repente, tivessem desaprendido a parir, né? A gente tivesse um problema fisiológico para parir, né? E quando, na verdade, o que a gente tem é uma política médico-hospitalar, né? Que se coloca aí e que, às vezes, quando a gente vai ver esse médico também, a gente vai ver esse médico, esse profissional, como um ser endeusado, né? O doutor, eu não vejo que é um ser que tem interesses, que tem uma agenda, que tem demandas pessoais e que, às vezes, coloca isso como prioridade em algum processo, né? Na relação entre vocês. Então, aí ela vai falar sobre a necessidade de criar isso e trazer essa dimensão que eu acredito que é uma dimensão profunda, ampla, que é social, né? Ela é de dentro, há uma jornada que é de dentro, que só a gente pode criar, né? Há esse lugar do entorno que eu preciso criar, então das informações, dos conhecimentos que eu preciso buscar, porque isso é essencial, senão eu vou ficar só com essas vozes do eu acho, ou eu sinto, que é importante, mas não dá para caminhar sozinho, né? Porque a vida é objetiva, né? As evidências médicas estão aí, as experiências são concretas, então isso também são elementos para a gente, fontes para a gente beber de conhecimento, né? E há também esse aspecto social, né? Que é o que o Amigas do Parto tenta fazer, né? A ONG, que é trazer esse diálogo entre essas frentes, entre esses profissionais, entre essas vozes todas. Né? Eu acho que também a vivência do parto traz essa conexão com uma verdade interior, que eu acho que é uma das coisas que une as mulheres, sabe? Que é saber que tem total sentido o parto. O parto, ele tem um outro lado que ele traz uma outra coisa junto com ele, sabe? E que vai além de nós e que ao mesmo tempo nos conecta, sabe? Eu tenho meio que essa impressão, porque ao mesmo tempo que eu não vivenciei o parto, eu me sinto conectada com outras mulheres por isso, sabe? E é interessantíssimo, porque me parece muito verdadeiro, sabe? E eu acho que essa é uma das coisas que eu não sei, mas a impressão que me dá, e que eu vivi isso, é que eu tinha vontade que outras mulheres soubessem disso também, sabe? Eu queria que outras mulheres também soubessem disso, sentissem isso de alguma forma. E eu acho que é isso, uma das coisas que impulsiona, né? Eu acho esse trabalho na humanização, né? Querer trabalhar dentro da humanização. Querer que outras mulheres tenham essa conexão também com si mesmas e entre nós, né? Mas principalmente com si mesmas. E uma coisa que quando eu estava na maternidade, depois que eu tive o Miguel, que foi uma cesárea, eu olhava, ficava ressoando na minha cabeça aquela música do Milton Nascimento, Maria, 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 né? E ficava ressoando aquela música na minha cabeça o tempo todo. E eu falava, gente, não é possível que todas as mulheres... Porque a maioria era isso mesmo. Tava lá com uma cesárea e era SUS. E eu ficava assim, não é possível que a gente seja fadada a isso, sabe? Não cabia dentro de mim isso, sabe? E era uma coisa que transbordava, sabe? E eu sentia algo dizendo, não é só isso, não é só isso.
que tem algo a mais, tem outras possibilidades. É engraçado que teve uma mocinha bem jovem que ficou comigo no parto, que ela passou por um parto normal, mas ela passou pela episiotomia, né? E ela tava toda complicada lá, porque ela não conseguia ficar sentada. Ela tava passando por muita dor, começou a inflamar, tinha que passar remédio, ela não conseguia, aí ela já não conseguia amamentar, ela ficava de pé muito tempo. Começou a ficar um enrosco ali, sabe? E aí você vai vendo isso. É muito... Eu acho que é essa uma das grandes coisas, né, da humanização, né? Trazer esses novos caminhos, né? Possibilidades. Eu vejo muito esse abandono, né, também pós-parto, né, nos hospitais. Eu vejo assim, a gente não consegue ficar lá o tempo todo enquanto doula, mas eu tô sempre, e aí, já mamou? Como é que tá a pé? Manda um vídeo, vamos lá. Porque assim, não tem orientação, sabe? Eu vejo que às vezes a enfermeira chega só para dizer dali 7 horas, 8 horas, mamou? Não mamou? Ah, então nós vamos dar fórmula. Ponto. Não é... Você ensinou essa mãe? Você parou ali, você viu que deu certo, porque às vezes precisa adaptar, de uma primeira vez funcionou assim, daqui a pouco não funciona, como é que é? Vamos acompanhar, como é que está essa recuperação? O problema é sentar, será que a gente pode fazer meio sentado? Tem outras posições para amamentar? Vamos testar, vamos encontrar esse caminho junto, e isso não tem receita, é só experienciando mesmo, né? Então, assim... A gente cala, silencia isso e vai, assim. E é muito forte isso, Carol, porque assim, você fala, eu não vivenciei o parto. Pô, você vivenciou 3 partos. 3 partos. Foram cirurgias. Mas assim, eles foram 3 partos. Foram e essa experiência é muito válida. E ela te trouxe onde você está. E te dá essa força para você chegar aqui e falar para mulheres, falar, gente, a gente não tá fadada a isso. Né? Não, não estamos. Isso é um tesouro, sabe? Eu acho que a gente precisa pegar esse parto como seja esse parto como ele for, seja a história que ele tiver, ele é nosso tesouro, entende? Ele precisa ser resguardado, ele precisa ser cuidado, e a gente precisa tirar deles os aprendizados que ele traz, seja ele qual for. Tem aprendizado que vem na gostosura e tem aprendizado que vem no trauma, né? Mas ele tá ali, a gente olha para ele, a gente acolhe ele e dá o próximo passo, né? Eu acho que é muito bonito isso. Eu acho que essa força que você traz é muito importante, porque te dá propriedade para falar de um lugar que outras mulheres não têm, entende? E essa propriedade não é da cabeça, não é dos dados estatísticos, é do corpo que sente. É o corpo que sente. Gente. É da complexidade das relações que você viveu e das conquistas que você teve que fazer, e das lutas internas, e das batalhas internas, e das buscas que precisaram ganhar voz a partir dessas experiências, e que talvez estavam silenciadas antes disso. É sobre isso que é. Falar de parte é falar disso, né? É falar eu acho que super, nossa, com certeza, ganhou muita voz, porque eu não tinha noção. Eu vivia numa noção de sociedade que eu achava que o machismo era corriqueiro, uma coisa assim, e assim, ocasional, não é pontual, acontecia aqui ou ali, sabe? E não era uma coisa muito forte, assim, era uma coisa mais leve, entende? Não era a mulher não vive o machismo mais hoje em dia. Eu tinha muito essa noção do social, né? sabe? Não comigo, né? Tipo... E, gente, e não é assim, né? E foi através da vivência do nascimento dos meus filhos que que essas vozes foram aparecendo, porque elas realmente não existiam antes dentro de mim. E foi através dessas vivências que foram aparecendo mesmo. Com certeza. Abriram novos caminhos também, novas percepções da vida, porque o nascimento, o parto sempre traz. Sempre traz nova vida. É interessante, assim, tem um trecho da Adriana que ela fala assim, acho bonito isso lá no final, né? Sim. Não é a informação que resolve, e também não é uma doula que permite que a mulher realize seu sonho, assim como não é a obstetra. Não existem receitas mágicas, apesar do clamor popular nesse sentido. Nem se pode usar a fisiologia do parto como bandeira contra a medicalização do parto.
mais uma vez, uma visão materialista e bidimensional, que achata o sentido do parto e de todos nós como pessoas humanas, né? Então, se a gente não olha para essa complexidade, se a gente não olha para esse buscar interno, para essa transformação toda que está, e a gente só vai para o lado da... Porque a humanização, a gente flerta com isso também, né? De ficar só nas evidências, Verdade. e se perder dessa faceta espiritual, desse conhecimento, né? Assim, porque às vezes uma mulher procura uma doula para resolver seu parto. Não é disso que se Muito, trata, sim. Eu acho né? que vem muito daí, sim. Eu acho. Exato. Ou contratar aquela médica, ela é humanizada. Então eu vou contratar ela porque é isso. Porque Né? aí... Aí tá resolvido. Tá resolvido a minha questão. Não, só que não. É. Então, assim, é essa jornada interior. Por isso, assim, aproveitar esse momento para fazer essa divulgação do trabalho do Amigas do Parto, nesse caminho de autoconhecimento das mulheres, né? Não só do Amigas do Parto, mas do Instituto Aela também, que Sim, é verdade. também, que tem todo esse trabalho de autoconhecimento que é essencial, né? Para esse empoderamento e para essa escolha consciente, para a vivência plena de um parto, né? Isso é bem importante. E agora tá disponível, inclusive, quem quiser, tem link na bio, pode ir para conhecer os atendimentos do Instituto Aela. Também tem o link para o grupo de gestantes também, para conhecer lá no site, tem tudo bastante explicado. E eu acho que o atendimento no Instituto Aela, ele é bem direcionado, ele pode ser por qualquer pessoa, inclusive as gestantes, e eu acho que é bem direcionado para entrar nesse mundo do autoconhecimento, que é essencial nesse momento, né? Que é aquilo que cria aquele espaço para a gente poder se ouvir e entender a intuição, que não é se a gente nunca fez, né? Se a gente nunca fez, a gente precisa começar de algum lugar, né? E eu acho que é legal ter esse auxílio aí no começo, né? Sem dúvida. É isso. Então é isso, Carol. A gente já encerra agora, né, essa série de lives. Vamos começar agora com 2 lives diferentes. Não nos encontraremos mais semanalmente ou mas a gente vai se encontrar. Mas a gente vai se encontrando aí nos caminhos. Você vai entrar, né, com uma série de lives com algumas doulas, né, que estão começando nesse caminho da doulagem. Eu vou fazer uma série de lives falando sobre mapeando um pouco a humanização em vários lugares do Brasil, porque o Amigas do Parto tem doulas em vários lugares, em vários estados do Brasil. Então, mapeando um pouco essas experiências, porque a minha voz fala daqui, né, do interior de São Paulo, então, um pouquinho do sul de Minas, que é o que eu atendo, mas a gente está... É um cenário múltiplo, né? E é muito legal a gente ouvir essas vozes todas, diversas, cenários distintos, e ampliar esse repertório de experiências. Com certeza. Jéssica, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, viu, Carol? Agradeço muito. Fica o convite também para quem quiser assistir as outras lives, com as outras conversas, que estão todas gravadas aí no perfil. Tá tudo no perfil, isso mesmo. Obrigada, Jéssica. Beijão. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.